O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A UFPR exibe uma série de programas sobre bioética. O objetivo é aproximar a comunidade acadêmica das normas e regras que devem ser seguidas para aprovar e desenvolver projetos de pesquisa. E, claro, com isso garantir que ciência e respeito à natureza e à humanidade andem sempre juntos. A minha convidada de hoje é a Cláudia Rocco. Ela é professora do Departamento de Nutrição e vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do setor de Ciências da Saúde da UFPR. E hoje nós vamos conversar com a professora Cláudia sobre biobancos e biorepositórios, um tema importante quando se trata de pesquisas envolvendo seres humanos. Bem-vinda, professora Cláudia. Obrigada. Professora, para iniciar aqui a nossa conversa, o que são biobancos e o que são biorepositórios? Biorepositório é uma coleção de material biológico humano e informações associadas, que é formado ao longo de uma pesquisa, está sob responsabilidade da instituição e é gerenciado pelo pesquisador. O biobanco também é uma coleção organizada de material biológico humano, informações associadas, que independe de um projeto de pesquisa para sua coleta e armazenamento, que está sob responsabilidade da instituição e gerenciamento também pela instituição. Professora, o que são os materiais biológicos que fazem parte desses biorepositórios ou biobancos? Como que se define esse material biológico? Material biológico humano são fluidos corporais, são tecidos, os seus subprodutos, e as informações associadas são dados relativos ao próprio paciente, por exemplo, dados de prontuário, enfim, todas as informações que estão envolvidas ou fazem parte desse material biológico humano. O pesquisador que precisa, criar e organizar um biorepositório, um biobanco, que regras que ele deve seguir, por exemplo, ao criar e organizar um biorepositório? Certo. O pesquisador organiza o biorepositório. O biobanco é de responsabilidade da instituição. Inicialmente, para o biorepositório, ele precisa ter um projeto de pesquisa. Portanto, o biorepositório será formado à medida que ele tem um projeto de pesquisa aprovado por um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Ou seja, a primeira etapa é elaborar o projeto prevendo a coleta do material biológico humano, a condição de armazenamento, de disponibilidade do material e a segurança também, em termos de viabilidade desse material. Ele pode ficar armazenado por 10 anos, prorrogável por mais 5 anos. Uma outra condição extremamente importante quando nós falamos em biorepositório é que o participante de pesquisa cede a amostra, autoriza a utilização da amostra para aquela pesquisa. Havendo interesse em utilizar novamente essas amostras, será necessário contactar novamente o participante da pesquisa, informando sobre a nova pesquisa que previamente deverá estar aprovada também pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Em suma, só é possível formação de biorepositório com a aprovação de um Comitê de Ética. Quando nós falamos em biobanco, essa coleta pode acontecer ao longo de um procedimento, porém sempre com o conhecimento do indivíduo que aquela amostra, aquele tecido está sendo armazenado com objetivo de pesquisa. Durante a coleta, ou melhor, durante o procedimento, o conhecimento dele para armazenamento em biobanco, ele deve ser informado, ele deve informar melhor se tem interesse em ser contactado a cada nova pesquisa ou não. Professora, e como que funciona esse termo para esse participante da pesquisa, para que ele saiba qual é o objetivo, ou de que maneira que funciona esse procedimento, esse processo todo? Como que é esse documento? Certo. Nós damos o nome, ou melhor, é conhecido como termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja,
ele é informado por escrito, um documento, uma cópia pertence ao pesquisador, outra cópia ao participante de pesquisa, e nesse documento deve estar claramente descrito qual é a pesquisa, qual é o objetivo, quais são os procedimentos, se é preciso retornar à instituição, especialmente para a coleta do material, por exemplo, enfim. E todos os procedimentos relacionados e também qual será o destino da amostra ao final da pesquisa, se essa amostra continuará armazenada ou será destruída. Também o pesquisador precisa ter em mente, né, professora, quando ele coloca um projeto de pesquisa, submete um projeto de pesquisa a um comitê de ética, da importância daquela pesquisa para o benefício da sociedade, da humanidade. E quando se lida com material biológico, é preciso saber que a pura curiosidade científica não é o bastante para que seja aprovado, né, professora? Com certeza. Portanto, é preciso prever qual é o benefício da pesquisa. Esse benefício pode ser direto ao participante de pesquisa ou ser indireto, ou seja, um resultado pode beneficiar de forma tardia outras pessoas e nem por isso a pesquisa deixa de ser importante. No entanto, é preciso prever e informar o participante de pesquisa sobre os benefícios, melhor. A professora falou bastante sobre essa necessidade de informar o participante sobre todos os processos, né? As normativas, os regulamentos falam bastante também sobre essa questão de informar sobre o que vai ser feito com o material biológico, de que maneira que ele vai ser tratado. O que é preciso dizer para esse participante durante o processo de pesquisa? Talvez uma das principais questões é que ele tem autonomia e ele tem a liberdade de participar ou não da pesquisa. Não é o fato de estar participando, ou melhor, de receber um tratamento que obriga a ceder a sua amostra. Portanto, ele deve ser informado claramente da utilização dessa amostra para que tenha autonomia na sua decisão. Inclusive, se essas amostras, por exemplo, forem perdidas ou destruídas. Exato, elas podem inclusive não ser viáveis ao longo do processo. Por isso é preciso ter muito cuidado nas condições com que essas amostras são armazenadas. Isso precisa ser garantido às questões técnicas que são dependentes dos próprios procedimentos técnicos operacionais de cada laboratório, que devem prever justamente a segurança na manutenção dessas amostras. E até por isso que existem regras também para o transporte desse material biológico, né? Porque em muitos momentos o pesquisador ele tem essa amostra em um determinado laboratório e precisa transportar até outro laboratório para algum procedimento. Como que isso funciona, professora? Exatamente. Questões de biossegurança, normalmente existe um acordo em relação ao próprio transporte que é diferente da transferência de material biológico para um biobanco. Se nós pensarmos, por exemplo, a transferência de material biológico humano de uma instituição para outra, é preciso ter um termo que assegure, inclusive, o acesso a essas amostras posteriormente, o acesso às informações que são obtidas, inclusive as informações associadas ao produto, à amostra. Professora, então, para deixar bem claro, qual que é a diferença entre transportar um material biológico e a transferência dos dados? Certo. O transporte considera a questão dos procedimentos operacionais padronizados nos laboratórios que vão garantir a manutenção, a viabilidade das condições dessas amostras para uso posterior, e a transferência é quando da extinção, por exemplo, de um biorepositório. A pesquisa foi encerrada, mas esse material ainda é viável, portanto, é preciso estabelecer como que um contrato, não é? Entre instituições ou entre laboratórios que garantam o acesso às informações, aos resultados obtidos, enfim, a todos os dados. Para quem está nos assistindo e de repente está aí com um projeto de pesquisa em qualquer nível, seja na graduação ou na pós-graduação, o que é preciso que essa pessoa tenha em mente no momento em que ela vai submeter um trabalho? Primeiramente, um projeto de pesquisa bem estabelecido, observar quais são as exigências do Comitê de Ética em termos de documentos
obrigatórios e principalmente certificar-se que tem as condições próprias para armazenamento e processamento dessas amostras. Professora, para a gente finalizar, qual que é a importância de se levar tudo isso em consideração ao elaborar um projeto de pesquisa e ao desenvolver esse projeto? Por que é importante atentar para todas essas normas e essas regras no que diz respeito aos biorrepositórios e aos biobancos? A primeira questão é valorizar o próprio participante de pesquisa à medida que ele é informado e ele conhece de que forma as amostras que foram cedidas serão utilizadas. Diria ainda que é extremamente importante também garantir a viabilidade dessas amostras, se há previsão de armazenamento por um longo período de tempo, não é? Que elas possam ser efetivamente utilizadas, inclusive por outros pesquisadores, lembrando sempre da necessidade do consentimento e aprovação pelo participante de pesquisa, garantindo assim a sua própria autonomia e a dignidade. Obrigada, professora, pela participação no nosso especial de hoje. Foi uma satisfação. Muito obrigada. No site www.cometica.fpr.br você encontra mais informações sobre bioética em pesquisas. Em caso de dúvidas, escreva para o e-mail que aparece aí na tela para você. A gente fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações sobre bioética em pesquisas científicas. E a programação da UFPR TV está disponível nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Lá é possível assistir, comentar e mandar sugestões para a nossa equipe. Até a próxima, tchau!